Bom dia, queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. Eu sou Camila Pinto e estou com vocês com mais um episódio de Sementinhas do Amanhã. Essa manhã de domingo maravilhosa, com um tempinho maravilhoso, gostoso de ficar na cama, mas a gente está aqui com vocês para trazer mais história, mais conhecimento. E a gente está aqui com o nosso Caio, com a tia Mari. Tia Silvia ainda tá cuidando do bebê dela, então ela não veio ainda, mas já já ela tá de volta. Então vamos para o nosso bom dia. Bom dia, tia Mari. Bom dia, Cá. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que a nossa conversa hoje seja muito produtiva, que a gente tenha a oportunidade de aprender bastante coisa, né? E de aplicar essas coisas na nossa vida, né, Caio? É isso aí. Bom dia, Caio. Bom dia. Como é que você tá, Caio? Eu tô bem, tirando essa tosse de cachorro louco, tô bem. Tosse de cachorro louco? Só um minutinho. Pronto, voltei. Você voltou? É. Tá inteira ainda? Uhum. Inclusive, a tia Camila falou assim, ó, que a tia Silvia ainda tá cuidando do bebê dela, né? Bebê entre aspas, né? Bebezão. Bebezão. É que, Caio, você sabe que pra nossa mãe, a gente sempre vai ser um bebê, né? Sim. Se a gente tiver 40 anos, 50 anos, nossa mãe viva, a gente vai ser eternamente bebê dela, você sabia? Sim. Você sabe que você é o bebê da tia Mari, né? Uhum. Pra sempre. A gente chama de príncipezinho. Ah, que bonitinho. Mas é um bebê príncipe. Uhum. E aí, Caio, qual vai ser a nossa parábola de hoje? A parábola da torre. A parábola da torre. O que será que essa parábola vai falar, Caio? Obviamente uma torre, né? Uma torre? É a história de uma torre? É. A história de uma... O que será que Jesus quis dizer com torre? É uma torre? Ou é... A torre vai estar simbolizando, assim, alguma coisa em... Ah, vamos ver, né? Lê aí, Caio. Onde que a gente acha a parábola da torre? Em que parte do Evangelho? No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 28 a 30. Muito bem. 28 a 30. Então vamos lá, Caio. Lê pra gente, então, a parábola da torre. Certo. Certa vez, um fazendeiro quis construir uma torre, a fim de defender sua propriedade. Assim se fazia antigamente, nos tempos de Jesus. No alto da torre ficavam os vigias. A torre tinha outras utilidades também. Vários amigos o animaram na construção da pequena fortaleza. Diziam-lhe, muito animado, que começasse imediatamente a lançar os alicerces. O outro companheiro, também muito otimista, me disse que nada deveria temer, pois quem muito pensa e muito teme, nada consegue fazer. Outro amigo, igualmente entusiasmado, o animou a iniciar logo a construção da torre, afirmando-lhe que o ajudaria com o trabalho e lhe daria uma parte das pedras necessárias. O fazendeiro, porém, não começou logo a construir a torre. Pensou primeiro e fez os cálculos das despesas da construção. Procurou saber, antes de tudo, o preço das pedras, dos tijolos e de todo o material necessário para a edificação de sua pequena fortaleza. Buscou saber também quanto teria que pagar aos operários e a um mestre construtor, que era um arquiteto estrangeiro. Depois de tudo examinar com cuidado e exatidão, depois de verificar que as despesas estavam ao seu alcance, resolveu contratar os trabalhadores, comprar o material e iniciar as obras. Os amigos criticaram o fazendeiro pela sua demora, mas ele lhes explicou que tudo na vida tem um preço e que ele, para ser honesto, só poderia fazer o que fez: calcular primeiramente as despesas da construção, a fim de não dar prejuízo a ninguém. Meus amigos, disse o fazendeiro, eu sou um homem de responsabilidade. Não posso prejudicar a ninguém e tenho de zelar pela honra de meu nome.
Se eu começasse a construção da torre sem fazer os cálculos que fiz, poderia não ter recursos para terminar a obra, e todos zombariam de mim. Diriam: esse homem começou a edificar e não pode acabar. E o que significa isso? Se tal acontecesse, todos diriam que sou um homem sem juízo, que se pôs a fazer o que não podia, causando prejuízo aos outros. Mas, graças a Deus, não procedi assim. Fiz os cálculos, vi que poderia construir a torre e ei-la pronta. O fazendeiro mostrou, então, a bela torre aos seus amigos, animados, mas apressados. Todos ficaram muito contentes, pois a pequena fortaleza poderia defender com segurança as propriedades do sábio e honrado fazendeiro. Além disso, seus amigos compreenderam a grande lição. Muito bem. Caio, fala pra gente, o que você entendeu dessa história? Pra ser bem sincero, no começo, fala assim, ó, que em um tempo, lá na época de Jesus, tinha um fazendeiro que ia construir uma torre, né, que ele quis construir uma torre. Sim. Os amigos dele apressaram pra ele construir logo. Só que ele, antes disso, ele foi bem sábio. Por quê? Porque ele calculou todas as despesas. Ele calculou ele calculou as despesas do concreto, do tijolo, das pedras. Não sei se existe concreto naquela época, mas tudo bem. Calculou as despesas do mestre construtor, dos operários, dos vigias também, né? Você sabe o que é uma torre ou uma fortaleza que ele fala aqui? Sim. O que é? Ó, diferente de torre, tem uma diferença entre torre e fortaleza. Posso falar? Pode. Torre é basicamente, é tipo aquela torre da Rapunzel. É como A torre é bem alta, uma bem construção na vertical, né? Sim, é bem alta e redonda, geralmente. Lá em cima, é basicamente assim. Eles fazem, fazem um ponto alto onde você tem a visão, não é isso? Sim, exatamente. Só que eles dão uma inclinada, aí eles constroem em cima dessa inclinação, aí eles fazem tipo um murinho. Assim, ó, eles colocam um bloco aqui, os dois blocos do lado. Aí eles colocam Mas a gente sabe, e pra que serve essa torre? Pra vigiar. Pra vigiar? A torre normalmente era assim, naquela época, assim, muito antigamente, também tinha bandido, tinha assaltante, né? Então, quando ele fala que em construir uma torre, uma fortaleza era quando você murava a propriedade, então construía um muro em torno da propriedade. Mas aí como que o dono da propriedade via quem estava de fora, se o inimigo estava vindo? Porque é tudo de pedra. Então o que eles faziam? Eles erguiam uma torre bem alta, onde colocavam um guarda, alguém que ficasse vigiando. Então quando avistava o inimigo lá longe, ou alguém mal intencionado lá longe, eles já avisavam todo mundo do castelo ou do lugar, né, do sítio, da propriedade, para ficar prestando atenção, em alerta, porque poderia, de alguma forma, alguém tentar invadir, né, ou fazer alguma coisa errada. Então era para isso que era a fortaleza e a torre. Sim. Entendeu? Então aqui esse fazendeiro tinha uma propriedade, ele queria construir uma torre, uma fortaleza, e os amigos ficaram: não, constrói, eu te dou pedra, eu te dou isso, eu te dou aquilo, você está demorando muito para construir, né? E aí o que ele fala para os amigos dele? Que ele tinha que calcular antes para não causar prejuízo a ninguém. Exatamente. Aliás, porque ele tinha que zelar com o próprio nome. Entendi. E Caio, você no início falou que ele foi sábio em fazer cálculo do que ele ia gastar, do que ele precisar. Por que você acha que ele fazendo isso, ele estava sendo sábio? É igual eu falei agora. Se não calculasse
e ele gastasse mais do que ele deveria. Nas pedras e nos tijolos. Como é que ele conseguiria pagar o construtor, mas construtores operários? E aí, por exemplo, quem vendeu a pedra para ele, ou o tijolo, não ia passar fome, né? Porque numa sociedade capitalista, você compra as coisas e é com o dinheiro que você gasta que quem vendeu as coisas vai se sustentar e vai comprar as coisas que precisa. Sim. Não é isso? Então, agora sim, vamos analisar a atitude dos amigos desse fazendeiro. Vocês acham que eles eram pessoas precavidas? Não. Cuidadosas? Não. Responsáveis? Não. Por quê? Porque eles falaram pra ele começar logo. Pra ele se apressar, pra construir logo, pra ninguém invadir. Então eles faziam as coisas sem antes raciocinar, parar pra pensar e organizar certinho, certo? Certo. Eles agiam bem no impulso, né? Sim. O que você acha, quando Jesus contou pra gente essa história, o que você acha que ele quis trazer de lição pra gente? Boa pergunta. Boa pergunta. Você acha que ele quis chamar a atenção para esse fato da gente ter uma necessidade de não agir como os amigos do fazendeiro? Sim. Sem pensar? Sim. A Né? gente não pode agir que nem eles. Agir no impulso? E a gente consegue fazer isso? Sim. Agir pensar antes de agir? Sim. Será? Aham. Será que é fácil? Não. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No caso aqui da parábola, se o fazendeiro construísse a torre no impulso, o que poderia ter acontecido, por exemplo, é ele ficar sem dinheiro para pagar, ele não conseguir terminar as torres. Até aí, não é assim uma consequência, vamos dizer assim, tão grave, certo? O problema é o que vem depois. Não só isso, mas tem certas atitudes que a gente toma sem pensar, que as consequências que são inevitáveis, a gente já aprendeu isso aqui, né, Tia Mari? Que tudo que a gente faz, toda uma ação que a gente toma, tem uma consequência porque é uma lei natural, certo? Então tem certas consequências que nem sempre a gente vai estar preparado para elas e muitas vezes elas são bem graves. Agora sim, a gente tem que lembrar que quando Jesus contava uma parábola, ele trazia naquela história aplicada à situação e às condições de vida que eles tinham, né? Porque tinha que ser uma coisa que mexia, que aquela população ali que era tão pobre de conhecimento intelectual, né? Tinha que ser uma coisa que eles entendessem. Então, para que eles entendessem, as parábolas eram contadas com histórias que tinham a ver com a vida, com os acontecimentos que ocorriam ali. Exatamente. Né? E aí, Jesus, quando ele contou isso aí, e toda vez que ele contava uma história, no fundo dessa história, tinha sempre uma lição moral. Sim. Não é? Sim. Não é isso que a gente estuda no Espiritismo? A moral de Jesus, aquilo que Jesus veio ensinar de certo e de errado? Sim. Não é? Então tá. Então tem um fundo moral. Qual é o fundo moral dessa história? O que Jesus quis ensinar pra gente? É que a gente tem que ser precavido. Então, mais do que isso, olha, quando ele fala, Caio, da pedra, do tijolo, do cimento, da mão de obra, do trabalhador, do arquiteto, né, ou mestre de obras. Sim. Ele está querendo dizer assim, ó, da mesma forma que o fazendeiro aqui, ele prestou atenção, ele cuidou para que todos os elementos estivessem presentes de uma forma responsável, para viabilizar que a obra fosse construída e que ninguém fosse prejudicado no meio do caminho. Jesus coloca todos esses elementos para a gente como o que, Caio? Vamos lá, vamos pensar na lição moral, na moral de Jesus. O que você acha que ele queria dizer?
ele compara esses elementos da construção da torre com o que na nossa vida? Sentimentos bons? Sentimentos bons, boas atitudes, Sim. né? Ou seja, tudo aquilo que tem valor moral pra gente, não é? Então, assim, adianta, da mesma forma que ele teve que cuidar para que não faltasse o tijolo, não faltasse a pedra, não faltasse a mão de obra, a gente, filhos de Deus, todos nós, humanos encarnados nesse planeta, temos que ter isso como lição para que a gente também preste atenção no que constitui as nossas atitudes, os nossos pensamentos, naquilo que a gente alimenta, porque a gente tudo tem um preço, né? Então o tijolo tem um preço, a sinceridade tem um preço, a honestidade tem um preço, Sim. né? Sim. Então, às vezes é fácil ser honesto, ser sincero, ser leal, ser justo, ser bom. É fácil? Não é fácil. Mas se a gente for responsável, que nem o fazendeiro, a gente vai ter sucesso. Sim. Né? Então, ele fala assim, olha, antes de você sair fazendo as coisas, agindo por impulso, sem pensar, antes você tem que pensar se você não vai prejudicar ninguém, se você não vai machucar ninguém. Sim. Né? Se você não vai, sei lá, destruir alguma coisa, a natureza, ou o muro do vizinho, Realmente. ou a carteira da escola que você rabiscou. Realmente. Né? Porque isso pode ser aplicado em todas as áreas. Sim. Entendeu? O que eu estou fazendo? Se eu fizer isso, eu vou estar machucando alguém? Eu vou estar fazendo alguma coisa errada, moralmente errada, que depois lá atrás isso vai ter um preço para mim? Sim. Né? Porque o fazendeiro estava preocupado com isso. Se eu não fizer o cálculo, eu vou comprar mais e eu vou prejudicar, porque eu vou estar tirando de quem precisa, ou eu não vou ter condição de pagar, né? Então, no meu ponto de vista, é essa lição que ele quer trazer pra gente, que antes da gente tomar qualquer atitude, de agir com impulso, a gente tem que refletir. A gente tem que pensar. Muito bem. Caio, uma pergunta pra você. Você acha que os amigos desse fazendeiro, depois que eles construíram as suas torres, você acha que eles dão valor Não. à construção? Não. Porque muitas vezes, quando a gente age que nem eles, a gente não sabe o quanto de suor, quanto de trabalho, quanto de energia foi desprendida para que aquilo acontecesse, certo? Sim. Muitas vezes a gente faz assim um monte de coisa. Por exemplo, a tia Mari comentou de rabiscar a carteira da escola, né? A gente sabe o quanto foi desprendido pra gente ter aquela carteira na escola, o trabalho que deu, por exemplo, para a diretora correr atrás, ou para a fábrica fazer, para quem fez aquela carteira? Não. Para como aquela carteira chegou até você? E outra, e se eu estragar, quem vai sair prejudicado? Porque vai ter alguém que vai ficar sem carteira. Sim. Não é? Então é isso, a gente tem que pensar nas nossas atitudes. A gente não está aqui para se melhorar como ser humano, né? Para crescer. A gente está aqui para crescer, não é? Então a gente tem que tentar se policiar para estar sempre fazendo certo. Sim. Corrigindo os nossos erros, nos aperfeiçoando moralmente, né? E o primeiro passo para a gente fazer isso é a gente não agir com egoísmo. Sim. Concorda? O egoísmo é o grande mal da humanidade. Sim. É o egoísmo. O né? egoísmo, Porque o orgulho, né? o egoísmo, a pessoa egoísta, ela vai pensar só nela. Então ela nunca vai se preocupar se ela vai estar prejudicando alguém, se ela vai estar lesando alguém,
se ela vai estar atrapalhando a vida ou atrasando a vida de uma pessoa. Sim. Né? E então, assim, é muito importante, se a gente quer se melhorar como ser humano, a gente tem que se fixar naquilo que nos engrandece moralmente, né? Naquilo que é certo. Mas pra gente saber o que é certo, a gente precisa parar para pensar 2 vezes. Pensar. 2, 3, 4. 3, às vezes 10, 40.000 vezes. Contar até 20, né? Antes de reagir no impulso, antes de brigar. Né? A gente lá em casa sempre brinca, assim, conta de 1 a 20, de 1 a 100, depois de 100 a 0. Que é para dar tempo de pensar bem antes de falar. Que às vezes a gente pode magoar as pessoas, não pode? Sim, a gente pode. E é isso. E não é legal, não é? Não é. Deixa eu te perguntar uma coisa. É fácil? Não. Fácil o quê? É fácil fazer isso aqui que Jesus está pedindo pra gente com essa parábola? Não. É fácil a gente parar para refletir? É fácil a gente pensar nos outros antes de pensar na gente? É fácil a gente medir as consequências dos nossos atos? Você acha que é fácil? Não. Porque assim, a gente é muito impetuoso, né? A hora que a gente viu, putz, já falei. Putz, já fiz aquilo, não era... Putz, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho, eu não tinha dito isso, eu tinha dito aquilo. O famoso calor do momento, né? A gente ainda é muito impulsivo, né? A gente não tem a frieza de ouvir, pensar, para depois reagir com mais sabedoria. A gente já reage e responde na mesma moeda. Ainda são os traços do nosso instinto, né? Que ainda vem de então, muito assim, tempo. Não é fácil. E às vezes a gente tem que renunciar muita coisa, principalmente o orgulho, né? Porque quando alguém fala pra você uma coisa que te machucou, você fica com o orgulho ferido. E aí você reage na hora, você já responde, você briga, você xinga. E não responder, não xingar, digerir aquilo, ruminar aquilo, isso depende de uma renúncia, de você abrir mão do seu egoísmo, de você abrir mão do seu ímpeto, né, do seu impulso, para pensar, poxa, eu sei um monte de coisa errada dessa pessoa, eu podia chegar aqui e falar e acabar com ela como ela está fazendo comigo, mas se eu fizer isso, eu não vou atingir outras pessoas com o que eu tô falando? Sim. Né? Então aí eu paro, eu penso, eu reflito, eu não respondo. Né? Você quer um exemplo? Quando a gente está no trânsito, alguém pega e te dá uma fechada. Fecha o carro. Primeira coisa que a gente faz, a gente mete a mão na buzina. E xinga, né? Mas a gente não sabe por que aquela outra pessoa acabou fazendo aquilo. Às vezes ela está socorrendo alguém para um hospital. Às vezes ela está atrasada para o trabalho. Às vezes ela está atrasada para o trabalho. Às vezes ela não te viu, ela está com tanto problema na cabeça dela que ela nem te enxergou. Às vezes ela eu não lembro onde é que a gente... Acho que a gente estava assistindo, não sei se era uma palestra ou alguém comentando, que falava que sempre quando acontecesse isso, pra não falar besteira, pensa assim, não, a pessoa deve estar quase fazendo xixi nas calças, tá correndo pra ir no banheiro, ou tá correndo porque, sei lá, a mulher entrou em trabalho de parto, que é pra gente forçar a gente a se colocar no lugar. Não, e a criar situações que mesmo que não sejam reais, pra evitar que a gente caia naquela situação de falar besteira pro outro sem saber o que realmente está acontecendo. Porque né? Quando a gente fala isso, quando a gente age no impulso, a gente também tá julgando o outro, porque a gente fala assim, seu barbeiro, e xinga, né? Na segunda geração. A gente tá julgando o outro, porque a gente não tá na pele dele, mas a gente tá achando que o que ele fez tá errado. E às vezes o que ele fez não tá errado. Às vezes tem uma pessoa tendo um infarto ali dentro do carro e ele precisa chegar correndo no hospital. Sim. Né? Então, antes da gente tomar qualquer atitude, a gente precisa refletir. E a gente pode acabar julgando o outro e logo em seguida acontecer com a gente. Acontecer da gente fazer a mesma coisa. E aí a gente ia querer que a pessoa entendesse a nossa situação. Exatamente. Né? Então,
Jesus já falava, né? Qual que é a maior lição, né, Caio? Qual que é a maior lição que Jesus deixou? Não lembro. Não lembra? Amar ao próximo assim como você ama Amar a a si mesmo. Deus acima de qualquer coisa E amar ao e ao próximo como a si mesmo. É. Né? E pra gente amar ao próximo, por quê? Porque ninguém consegue dizer que ama a Deus se não ama os filhos dele. Sim. Por isso que a gente tem que amar o próximo, ainda que esse próximo não seja um ente querido. Sim. E Né? outra coisa, posso falar um negócio? Peraí, deixa eu terminar o meu posso raciocínio. Tá bom, certo? termina aí, vai. Só falta 10 minutos. Aí é o seguinte. Então, Jesus falou assim, amar a Deus como a si mesmo e ao próximo... Amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo, né? E quando a gente faz isso, a gente se coloca no lugar da pessoa, Sim. né? Então a gente antevê a situação que a tia Camila falou, que a gente criticou alguém e daqui a pouco a gente está fazendo igualzinho, né? Porque se a gente quer que alguém entenda as nossas limitações, os nossos erros, né? As coisas... As nossas imperfeições e compreenda as nossas atitudes, a gente também tem que fazer isso com as outras pessoas. Sim. Certo? É isso. Posso falar? Muito bem, agora você pode. Agora esqueci, né? Eu que tô ficando velho e você que tá esquecendo, cara? Queria falar pra encerrar o programa. Então, vamos encerrar. Mas por que você tá... Aliás, outra coisa. Acabei de lembrar. Uma coisa que eu aprendi com um youtuber é que antes de olhar para a ação do outro, olhe para a ação de si mesmo. Antes de julgar o outro, julgue a si mesmo. Até o youtuber, então, conhece Jesus. Que legal. Não é que conhece, né? Ué, mas não foi isso que Jesus falou pra gente? Não exatamente. Mas é que ele é um youtuber de vídeos da vida real. Aí o que acontece? O que aconteceu? É que eles estavam jogando Uno, aí a mãe deles falou assim, ó. Eu não lembro o que ela falou, mas... Ela jogou um monte de mais 4. Aí ela não falou Uno. E aí o efeito das cartas voltou pra ela. E ela falou assim, ó. Filho, agora você tá ferrado. Aí ele falou, mãe, você não falou Uno. Ou seja, o efeito das cartas voltou pra você. E ele falou assim depois. Antes, pensa na ação dos outros, pense na sua própria ação. Até o Uno ensina as coisas de Jesus pra nós, tá vendo, Tiago? O Uno também é cultura. Uno também é cultura. Mas, eu não consigo, sempre sobra pra mim pra falar que o programa tá acabando, eu não aguento. Não, deixa eu falar agora. Você quer falar? Então pode falar. Caio, então Todo tá. seu hoje. Bom, gente, o programa tá acabando, então eu queria me despedir de vocês. Queria deixar aqui no próximo domingo também vai ter programa, uma nova parábola. E dar um beijo pra vocês, um adeus. Um adeus não, né? Um tchau. Sempre falando adeus, meu Deus. Tchau. E a gente se vê no próximo programa, tá? Tchau, gente. Muito Beijo. bem, Caíto. Até domingo que vem. Até. Tia Mari. Eu queria agradecer a companhia de todo mundo e convidar todo mundo para acompanhar a programação da Web Rádio Meimei no aplicativo, no site da rádio www.radiomeimei.com.br e convidá-los para estar conosco na semana que vem para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Já deixar registrado aqui que nós estamos preparando a segunda fase desse programa. Vai ser muito legal, um jeito simples, numa linguagem simples de falar da doutrina, bom para as crianças, bom para quem está iniciando na doutrina, que vai poder entender de uma forma simples, de uma forma mais fácil. Né? Às vezes a gente acha tão complicado o que está escrito lá. Imagina na época de Jesus, né? Que a gente fala, né, que Jesus trouxe a parábola para simplificar os ensinamentos, mas às vezes nem a parábola a gente consegue entender. Então eu queria convidar todo mundo para nos acompanhar, continuar nos acompanhando todo domingo e toda a programação da rádio, né, que a gente faz com muito carinho para que a gente entregue o melhor para vocês que estão em casa. É isso aí. É isso. Um beijo a todos e boa semana.
É isso mesmo, Tia Mari. Os meninos estão muito empenhados, tem muita coisa chegando. Tem o pessoal de Marília, o Eric, que tá com um programa maravilhoso aos sábados, 5 horas. Eu ia falar outro dia, mas sábado às 5, que também é ao vivo. Traz música, traz espiritismo, é muito bom. Sem contar que daqui a pouco, hoje mesmo, a gente tem o Perspectiva, tem Momento Espírita, que tem mais de 50 anos no ar. Então é muito conteúdo maravilhoso, trazendo assim por caras feras, que já estão na doutrina, ativos na doutrina há muitos anos, mais do que eu tenho de vida até. Mas é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais e fiquem ligados porque a segunda temporada já está quase chegando. Tia Mari está preparando com todo carinho. Com certeza nossos amigos espirituais também estão nos ajudando a trazer assim um conteúdo que todo mundo goste, que todo mundo se encontre. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo a todos e até semana que vem.